O que o crescimento de uma flor e os altos e baixos da bolsa de valores têm em comum? Parece uma conexão meio maluca, né? Mas a resposta pode estar num código matemático super antigo, uma sequência de números que viajou por séculos, saindo de um simples quebra-cabeça para se tornar uma ferramenta essencial na análise de mercados. Hoje a gente vai decifrar juntos o código Fibonacci. Pois é, parece uma pergunta de pegadinha, mas a resposta está escondida num padrão matemático que se repete de um jeito impressionante, tanto na natureza quanto nas decisões coletivas que movem bilhões no mercado financeiro. Existe uma ligação oculta aí, e é exatamente isso que a gente vai investigar. Para entender essa ligação, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para o século XIII, e conhecer o homem por trás do nome, Leonardo de Pisa, que ficou muito mais conhecido como Fibonacci. Então, em 1202, no seu famoso livro Liber Abaci, Fibonacci não só ajudou a trazer os números que a gente usa hoje para a Europa, como também propôs um desafio, um quebra-cabeça. Era assim: começando com um casal de coelhos, quantos pares existiriam depois de um ano? A solução para esse problema revelou uma sequência numérica, uma sequência extraordinária. A resposta para o problema dos coelhos acaba gerando essa sequência. É uma regra matemática que, olha, é incrivelmente simples, mas tem consequências muito profundas. Basicamente, cada novo número é só o resultado da soma dos dois que vieram antes dele. Vamos construir ela rapidinho para ver como funciona. Começa com 0 e 1. Soma os dois, dá 1. Agora pega os dois últimos, 1 mais 1, que dá 2. Depois, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. E assim por diante, até o infinito. Simples, né? Mas é aí que tá. É incrivelmente poderoso. Agora, vamos sair um pouco da matemática pura e ver onde essa sequência aparece de um jeito que parece até mágica, no mundo ao nosso redor. É aqui que a coisa fica realmente interessante, quando um conceito abstrato ganha vida. A sequência de Fibonacci está literalmente por toda parte na biologia. Ela meio que dita o arranjo das folhas para pegar o máximo de sol, o número de pétalas na maioria das flores, a formação das espirais numa pinha e até na famosa concha do Náutilo. É como se fosse o código-fonte do crescimento e da eficiência na natureza. E aqui a matemática revela um truque incrível. Se a gente pegar qualquer número da sequência, a partir do 3, e dividir pelo número anterior, o resultado vai chegando cada vez mais perto de um valor muito específico. E essa proporção, essa razão, é conhecida há séculos e está ligada à nossa percepção de beleza, de equilíbrio. Esse número é aproximadamente 1,618, conhecido como a razão áurea ou a proporção divina. É uma constante fundamental que aparece desde a arquitetura da Grécia Antiga até obras de arte da Renascença e, como a gente vai ver, nos mercados financeiros. Ok, tudo isso é bem fascinante, mas como é que um padrão que a gente vê em conchas e flores foi parar nos gráficos de ações e de criptomoedas? Essa é a ponte que a gente vai cruzar agora. A ideia que revolucionou a análise técnica foi a seguinte: e se os mercados, que no fim do dia são um reflexo da psicologia humana em massa, e se eles não se moverem de forma 100% aleatória? Talvez eles pulsem com os mesmos ritmos da natureza que a gente vê em outros sistemas complexos. Pensa assim, na natureza, os padrões de Fibonacci otimizam o crescimento. Nos mercados, eles talvez reflitam os ciclos de otimismo e pessimismo, a ganância e o medo. São forças bem diferentes, claro, mas que talvez gerem resultados com uma geometria parecida. Agora sim, vamos para o que interessa, a parte prática. Como exatamente analistas e traders usam esses conceitos para tentar antecipar os movimentos do mercado? Com a ajuda dos computadores, um monte de ferramentas baseadas em Fibonacci virou padrão em qualquer software de análise de gráficos. As mais famosas, que todo mundo usa, são as retrações e as extensões. Milhares de operadores usam isso todo santo dia. A ferramenta mais popular de todas é a retração. A lógica é a seguinte: depois que um ativo sobe ou desce muito, ele tende a corrigir, a voltar um pouco antes de continuar na mesma direção. As retrações de Fibonacci tentam prever exatamente onde essa correção pode parar e encontrar um piso, um suporte. E aqui estão os chamados níveis mágicos. São porcentagens que vêm de relações matemáticas dentro da própria sequência de Fibonacci. E pode acreditar, traders do mundo todo ficam de olho nesses números, esperando o preço reagir quando chega neles. O nível de 61,8%, por exemplo, está ligado diretamente à razão áurea e é visto como um dos mais importantes.
Vamos ver um exemplo bem simples para ficar claro. Imagina que uma ação subiu de 10 para $20. Um analista vai lá, traça os níveis de Fibonacci e tenta identificar possíveis pontos de compra se o preço começar a cair. Uma correção até 16,18, por exemplo, seria uma retração de 38,2%, um ponto onde muitos traders podem estar esperando para comprar. Certo, mas isso tudo leva a gente para a grande questão, aquela que divide a comunidade financeira. A análise de Fibonacci funciona por algum motivo mais profundo ou tem outra coisa acontecendo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que um padrão que veio de coelhos e girassóis teria algum poder de prever o que vai acontecer no mundo super complexo e às vezes irracional das finanças? Basicamente, existem duas grandes teorias. A primeira, que é a mais cética, é a da profecia autorrealizável, ou seja, como milhões de traders no mundo inteiro estão olhando para os mesmíssimos níveis de Fibonacci e colocando suas ordens ali, são essas próprias ordens que fazem o preço reagir. A segunda teoria é mais filosófica. Ela sugere que a psicologia das massas tem um ritmo natural, uma ordem escondida que a sequência de Fibonacci de alguma forma consegue capturar. Claro, o sistema não é nem um pouco infalível. Os críticos apontam que, com tantos níveis, é quase certo que o preço vai reagir perto de algum deles só por acaso. E, obviamente, nenhuma ferramenta matemática consegue prever uma notícia bombástica ou uma crise política inesperada. Então, o ponto principal é este. A maioria dos profissionais sérios concorda que Fibonacci não é uma bola de cristal. É uma ferramenta para ajudar a identificar áreas de interesse no gráfico, para planejar onde entrar ou sair de uma operação e, principalmente, para gerenciar o risco. Funciona muito melhor quando é combinado com outras formas de análise. No final, a questão continua no ar. Será que a gente está decifrando um código fundamental que governa o comportamento humano? Ou estamos apenas olhando para um espelho que reflete as nossas próprias ações coletivas? A resposta talvez esteja em algum lugar entre a matemática, a psicologia e a natureza misteriosa dos mercados. A busca por padrões, com certeza, continua.